Meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô num lugar diferente. Para quem acompanhou lá no Instagram, a gente viajou. Cezinha a trabalho, né? E aí eu e o Theo aproveitamos para passear. Então eu tô num lugar que vocês vão ouvir passarinhos, a natureza. E aí eu quis sentar aqui para falar um pouco com vocês sobre as telas, sobre o que eu aprendi, o que eu tenho visto e passar minha experiência, que eu estou pensando sobre isso e acho que esse ambiente ele está sendo muito favorável para poder gravar esse vídeo. Então vamos começar, gente, sobre telas, seja celular, seja televisão. Acho que principalmente o celular, que é algo que hoje está muito acessível, né, às crianças. Eu estava até conversando com o Cezinha que na nossa época a gente não tinha celular, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha celular, a gente tinha TV. A gente via programas de TV, tinha os desenhos e tal, mas era algo mais controlável e a gente também brincava muito, né? A minha infância, eu me lembro muito de brincar no prédio, né? No play. Lá onde eu morava nem tinha um play, era tipo estacionamento, mas tinha uma parte que a gente brincava. E várias brincadeiras, né? Das antigas, queimado, pique-esconde, pique-pega. Enfim, era um grupo muito grande, né? Onde eu morava. E tinha muitas crianças, então a gente inventava várias coisas para brincar. Então tinha um momento da TV, sim, né? Mas era muito pouco, né? A gente passava um período na escola, passava muita parte do dia brincando e era um período curto que a gente via TV e não tinha esse acesso a celular que a gente fica na mão e a gente que controla ali, né? Se o adulto não vem e não tira, a gente fica ali o tempo inteiro, a criança no caso, né? Fica ali o tempo inteiro vendo. E Cezinha também, lembra da infância dele, de brincar, né? De estar em contato com crianças da idade, um pouco maior, um pouco menor, enfim, mas de ter esse contato. E aí, gente, eu acho que é a primeira vez que eu falo dela aqui, da Ivana, mas eu já falei ela várias vezes lá no Instagram, que eu conheci ela através da minha terapeuta. Minha terapeuta estava publicando, compartilhando, né, vídeos dela no Story. E aí eu comecei a ouvir o que ela falava sobre esse assunto de maternidade. E ela fala muito da experiência dela, né? Do que ela já viveu, do que ela aprendeu. E ela tem um filho, mas ela tem 3 filhos, né? E o filho mais velho dela, ela diz que 8 anos ela teve uma maternidade. Depois é que ela, né, mudou, porque ela teve esse conhecimento, ela foi atrás, né, de buscar esse conhecimento, né, de como a criança funciona, a cabeça da criança e o que a gente está fazendo, buscar conhecimento, enfim, é o que eu sempre falo aqui para vocês, né, sobre essa busca que a gente está o tempo inteiro, né? Desde que a gente nasce até o último dia da nossa vida, a gente está aprendendo, né? A gente, na verdade, a vida, ela meio que obriga a gente a aprender, né? Porque ela mostra muitas coisas pra gente. A gente só não aprende se não quiser. A gente só não observa aquilo como um aprendizado se a gente não quiser. Mas a vida tá o tempo inteiro mostrando pra gente, olha isso aqui, né? Desde que a gente nasce até o último dia da nossa vida. Então ela foi buscando esse conhecimento e ela aprendeu muita coisa. E eu vi um vídeo dela, né? Se você não conhece, dá uma olhada lá no Instagram, eu sigo ela, né? Se você botar Ivana, você já vai ver, encontrar ela. E ela tem muitos vídeos, ela faz lives, né? E aí no próprio Instagram ela põe alguns trechinhos, né? E esse vídeo sobre a tela, ela falou sobre algo que eu nunca tinha ouvido ninguém falar.
Eu já falei várias vezes para vocês da Flávia Kalina, que eu gosto muito, né, da maternidade dela, do modo como ela cria e tal. Tem algumas coisas que eu concordo, tem outras coisas que não. E a Ivana, cada vídeo que eu vejo dela, cada palavra que eu ouço ela falando, eu falo, como eu não pensei nisso antes? Porque ela explica de uma maneira tão fácil, gente. E é algo que, quando você ouve e compreende, você fala, gente, não é óbvio isso? Como que eu não percebi isso? Meu filho tem 8 anos, para quem, né, caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu tenho um filho de 9 anos. E como que eu não percebi isso antes, né? E assim como a Ivana, né, que 8 anos ela criou o filho dela de um jeito, que hoje ela vê, né, que foi totalmente inadequado. E eu também tenho essa experiência, né, de ter criado o Theo. Lógico que eu já estou há alguns anos já mudando, né? A cada dia a gente vai melhorando mais a educação dele, mas eu percebo que muitas coisas eu deixei passar. E por falta de conhecimento, sabe, gente? Não é a gente que é mãe, quem está me ouvindo aqui que é mãe, a gente não faz de propósito, a gente faz o nosso melhor, a gente faz o que a gente sabe, a gente faz o que a gente acha que é melhor, mas a gente faz sem consciência, sabe? A gente faz muito no automático. É aquilo que eu falo para vocês. O autoconhecimento, ele traz também muita consciência do que você está fazendo, sem deixar você fazer no automático, sabe? E a maternidade, hoje eu consigo enxergar que ela é muito no automático, sabe? E eu tô conseguindo observar as pessoas, sabe? Eu tô num festival, né? E tem muita criança, muitos pais e tal. E eu consigo hoje observar. E aí eu falo, cara, tipo, por que essa pessoa tá fazendo isso? Assim, ela não tá consciente ali. Eu já tive nesse lugar, sabe? E aí dá até vontade de você, sabe, conversar, mas aí você não tem intimidade com a pessoa. Então, com as pessoas que eu tiver intimidade e que eu puder falar sobre isso, é óbvio que eu vou falar, sabe? Porque eu acho que o conhecimento a gente passa assim, né? Conversando, falando da sua experiência, onde você errou, o que que você aprendeu. E é isso, é passando a sua experiência para o outro que, né, que a gente vai conseguindo melhorar. E com essa questão da tela, principalmente, uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né, que ela falou, que assim, a gente ouve, né, ai, a tela faz muito mal para a criança, causa vários transtornos, né, ansiedade, depressão. Mas uma coisa que ela falou que assim me tocou muito, gente, e foi algo que eu nunca ouvi e que eu nunca tinha parado para pensar. A tela, ela tem esses prejuízos, né? Esses transtornos. Mas o maior dos prejuízos que as telas fazem com a criança é a perda de tempo. Gente, eu fico até emocionada quando eu falo isso, porque a criança, quando ela tá na tela, né, ali no celular, ela perde tempo de aprender. Ela tá ali naquele mundo. E o celular, que assim, a TV, você vai lá, põe um desenho, tá, o desenho tem começo, tem fim e tal. Mas o celular, a criança, ela mesma fala no vídeo, né? A criança vai passando ali e assim, o que não agrada a ela vai e passa. Ai, gostei, ai, vou ficar. Ah, não gostei mais, passo. Então ela só tem a sensação ali de buscar a felicidade num dedo, que ela vai subindo. E assim, não agradou, ela passa. Gente, na vida é assim. Ela fala muito também no vídeo isso. Cara, pra gente conseguir, né, a felicidade, conseguir um momento legal, é difícil, é trabalhoso, demora, não é assim, sabe? Não passar de dedo, ai, não gostei disso, pum, vou eliminar, vou subir, vou encontrar uma coisa melhor. Na vida não é assim. Então, sabe, as crianças perdem o tempo de brincar com outras crianças, de se frustrar, de cair, sabe? São várias habilidades que a criança está perdendo
parada, sentada, grudada ali no celular. E nesse festival eu vi crianças pequenas, gente, com o celular na mão ali, por horas, e quietinhas, porque ela também fala muito sobre isso. Pra gente, isso eu falo de experiência própria, é muito cômodo dar um celular para uma criança. Ela não vai me incomodar, ela vai ficar ali quietinha. Gente, é muito duro falar sobre isso, sabe? É muito duro pensar sobre isso. Cara, eu tive um filho e eu quero que ele fique quieto ali, sem me incomodar. Mas a gente faz isso, sabe? A gente faz isso sem pensar, sem ter consciência, no automático. E aí, quando a gente para um pouquinho para pensar sobre isso, para refletir, a gente fala: caraca, pra que eu tive filho então? Se eu quero que meu filho fique quieto ali, sabe? E assim, toda vez que eu vejo sobre maternidade, as pessoas não entram muito nesse assunto, né? Até porque tudo bem, existe o livre-arbítrio, né? Cada um faz da sua vida o que quiser, mas quando envolve outro ser, sabe, gente, que desde que a gente descobre que a gente está grávida, né, que é um milagre divino a gente parar para pensar com consciência que a gente tem uma vida dentro da gente. A gente faz essa vida crescer dentro da gente até o momento que ela sai. A gente está criando um ser humano, sabe? A importância que a Flávia Kalina já fala sobre, né? A importância da primeira infância. A Ivana, ela, sabe, detalhou muito melhor, assim, sabe, nas palavras dela, de como realmente é importante, de como realmente a criança tem muito pouco tempo. Se a gente for parar para pensar que a gente vive até 80, 90 anos, essa primeira infância, que são os 6 anos, né? Aí vamos lá, tipo, até os 10 anos que seja, primeiros 10 anos da vida de uma criança. É muito pouco tempo comparado ao tempo de vida que ela ainda tem para ela aprender, e é tudo muito rápido. A Ivana fala também isso, na infância é tudo muito intenso, tudo muito rápido. Então esse tempo que você perde, que a criança perde ali na tela, ela tá perdendo muita coisa, muito aprendizado, sabe? O dia que o Theo tava até no beisebol, terminou o treino de beisebol e ele foi brincar lá com as crianças. E aí se jogou na grama, se sujou todo, gente. Há um tempo atrás eu ia falar: "Ai, para de ficar se jogando na grama, se sujando". E isso são crenças também que a gente carrega da nossa infância, né, da nossa criação, da nossa experiência, que a gente leva para os nossos filhos no automático. É tudo no automático. A gente aprendeu assim, a gente leva assim, a gente, né, aprendeu, passa para frente, aprendeu, passa para frente. Se a gente não parar para pensar, a gente vai fazendo isso. E aí o nossos filhos vão fazendo isso também. Eu aprendi isso, eu faço isso. Eu aprendi isso, eu faço isso. Então, assim, o autoconhecimento ele também está muito ligado a isso, porque você começa a criar a consciência do que você está fazendo agora. Tá, eu aprendi assim, mas será que isso é bom para agora? Agora que eu tenho consciência, que eu sei, será que isso é bom? Não, não é bom, então vou mudar. Ah, eu aprendi assim, isso aqui é legal? Ah, isso aqui é legal, então eu vou continuar, porque tem muitas coisas, óbvio, que a gente aprendeu, que a gente carrega, né, da nossa família, que são boas, sim. Mas tem coisas como, né, a geração vai mudando, a tecnologia vai mudando, como eu falei para vocês no início, eu e Cezinha, na nossa infância não existia celular, mas hoje existe. Então as coisas vão mudando e a gente vai ter que ir adaptando e a gente vai ter que ir buscando conhecimento. Tá, isso é bom, isso não é bom, isso eu quero aplicar para o meu filho, isso eu não quero. Então até para a gente escolher, né, porque eu venho aqui trazer um vídeo para vocês pensarem, assim como eu penso também quando eu ouço outros vídeos, quando eu vejo coisas. Mas a gente tem a opção da escolha. Ah, isso eu quero para o meu filho, isso aqui eu não quero, isso faz sentido para mim, isso não faz. É, então, assim, a gente só consegue fazer essas escolhas consciente, quando a gente está pensando. Parei para pensar sobre isso. Se a gente vai no automático, a gente faz e nem pensa, assim como eu fazia com o Theo, né? Eu até estava conversando com o Cezinha,
a gente não deixava o Theo, assim, muito tempo, assim, tipo, sabe, eu vejo que, pelo que eu vi aqui, os dias que eu passei aqui, é todo dia, toda hora. Tem pais que deixam o celular com a criança horas, a todo momento. Eu quero que ele fique quieto agora, pum, eu vou dar o celular para que realmente fica, a criança fica ali hipnotizada e pronto. É como se a criança não tivesse ali, ela não te dá um trabalho. E aí, você deixa a criança brincar. Aí a criança vai te dar trabalho. Por quê? Porque a criança vai querer pegar o lápis do coleguinha, a criança vai querer pegar o brinquedo do coleguinha, a criança vai se jogar. Aqui, o espaço que foi o festival tem um espaço de terra, a criança vai se sujar. Então, assim, isso dá trabalho, sabe? Você tem que ficar ali pedindo, não, meu filho, não faz isso, não. E assim, já há muito tempo eu tenho deixado o Theo se virar, se defender. Quando eu vejo que a situação tá num extremo, né, de violência mesmo, né, de um agredir o outro, uma coisa assim, aí eu me meto. Mas quando não, eu deixo ele se virar, né, e sempre falo pra ele, porque o Theo é uma pessoa muito, ele gosta muito de brincar com os pequenininhos, né, e os pequenininhos não têm muita noção, né, de onde machuca, o que machuca, onde para, não gostei disso, e continua, e continua. Aí eu falo, filho, você tem que ser firme quando tá machucando, quando você não quer, você tem que ser firme, você fala e vai parar. E aí, se eu vejo que não para, aí eu vou e falo, né? Porque aí a criança ouve mais o adulto. Mas antes eu me metia muito, tipo, era um negócio que começava, não vai fazer isso não. Cara, aí eu tô tirando a chance dele de criar essas habilidades para quando for adulto, acontecer alguma coisa no trabalho, ele não vai saber se defender. Aí eu vou ter que ir lá, tá lá no trabalho para poder defender ele. Sabe, gente? Então são coisas que quando a gente para pensar, a gente começa a ver que assim, a gente adulto, a gente sabe se virar em certas situações? Às vezes não, né? E aí a gente dando um celular, dando uma tela para uma criança, a gente está privando ela de aprender a se livrar dessas situações que vão acontecer, acontece com todo adulto, né? Então, é sempre o mesmo ponto, gente, a consciência. Você estando consciente, você consegue enxergar as situações, ver as situações e consegue fazer a escolha. Não, isso eu quero para o meu filho, isso eu não quero. E, e eu estava vendo, assim, principalmente, né, esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui do que eu observei aqui, né? No começo eu até estava ali envolvida, né, com as crianças, meio que uma recreação. Eu estava dando papel, lápis, e enfim, eles estavam ali quietinhos, fazendo, desenhando, tudo direitinho e tal, mas e eu como mãe já fiz isso também, sabe? A gente chega como mãe meio que na defensiva, a gente, né, que é ali, não pode fazer isso, não. Aí a criança já percebe, e a Ivana fala muito isso, né? A Ivana fala, eu já ouvi sobre isso, que a criança é uma esponja e que ela não faz o que você fala, ela faz o que você faz. E aí a Ivana me trouxe uma outra reflexão que eu, cara, como que eu não pensei nisso? A criança, gente, como ela chegou, ela é nova no mundo, né? Ela chegou agora, ela é muito sensível, né? E ela percebe a sua energia. Então, assim, mesmo que você, por isso que, né, tem esse negócio, eu falo com meu filho, ele não me ouve. Não te ouve porque de repente você mesmo, você tá só jogando, você tá só falando automático. Mas de repente você mesma lá no fundinho você não acredita nisso, né? Como, por exemplo, eu não acreditava, tipo, ai, mas que tanto mal é esse que pode fazer uma tela? E aí eu falava, Theo, sai, sai, sai. E ele não saía, não saía. E aí eu fiquei pensando, cara, será que realmente, quando eu falo pra ele, sai da tela, porque isso não é bom, não sei o quê, eu mesma não acreditava? Sabe, gente? Por isso que a gente precisa se analisar mesmo, mesmo, sabe? Fazer um trabalho profundo, assim, na gente, é, que ao mesmo tempo que parece ser algo muito difícil, é algo que é simples, sabe? É difícil, mas é simples, sabe? E quando você tem também, principalmente, a ajuda, né, de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, facilita muito as coisas. Eu acho que talvez seja nesse ponto, né, da facilidade. É porque você, quando chega num nível
de começar a se enxergar, você vai se enxergando. É tipo, é como se fosse um negócio que um puxa o outro, sabe? É a mesma coisa do automático, um vai puxando o outro. Quando você tá no automático, um vai puxando o outro. Você faz meio que sem pensar. E quando você começa a pensar, você faz meio que pensando. Você já vira automático você pensar, sabe? Já vira natural, na verdade, não automático, natural. Então, aí, sabe, a mãe chega e aí vê algum conflito, alguma coisa ali, aí já quer, sabe, tomar uma posição, que era algo que eu sempre fazia isso, eu sempre tentava interferir ali, não deixando as coisas acontecerem, enrolarem naturalmente, e vai haver conflito, as crianças vão sim enfrentar, se frustrar, porque, né, tá acontecendo alguma coisa ali que elas não querem ou não sei o quê, mas deixa elas criarem essa habilidade de: "Tá, vou passar por isso, vou me sentir frustrado, vou ficar com raiva, vou não sei o quê", tá, mas vai passar, né. Eu fico impressionada como as crianças têm essa facilidade natural de criar amizade, sabe. Você vai no parquinho, você nunca viu a criança, nunca viu. O Theo vai lá e fala: "Amigo, amiga", e é recíproco, sabe? E eu falo, gente, a gente, né, adulto, então, assim, a gente vai, chega num lugar, às vezes a gente não fala com a pessoa, não foi com a cara, não sei o quê, ou então só cumprimenta, oi, tudo bom, boa tarde. Não cria um vínculo, assim, e a criança já cria um vínculo, assim, de cara. E aí, às vezes, brigou, não gostou, não sei o quê, não quero mais brincar. Daqui a pouco já tá lá brincando de novo, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido isso que a Ivana falou, deles sentirem, porque a criança sente que ali naquele momento a outra não gostou, ficou com raiva, não sei o quê, e aí eles brigaram, e aí depois passa, né? Aquele sentimento passa, já fica tudo bem, e aí a criança sente, eu já posso voltar ali e falar e brincar novamente, que vai ficar tudo bem. Então, a Ivana abriu assim, sabe, a minha consciência para outro nível. Sabe, eu acho que quando a gente vai melhorando, sabe, gente, a gente vai subindo de nível, a gente vai conseguindo entender mais as coisas, absorver mais as coisas. Por isso que eu digo que é difícil, mas é fácil, porque é difícil no começo, mas depois vai ficando mais fácil, que você vai, sabe, absorvendo melhor as coisas. E aí, as coisas que ela fala pra mim, quando eu ouço, pra mim já parece tão óbvio que eu fico falando, cara, como que eu não sei disso antes? Como que eu não vi isso antes? Como que, sabe, tava ali na minha cara, é uma coisa tão clara, tão simples, tão fácil, porque eu estava até falando sobre essa questão, conversando com o Cezinha, que às vezes eu acho que a gente complica tanto as coisas, gente, e a vida é tão simples, sabe? Tão fácil, e a gente vai complicando e vai trazendo essas dores para a gente, passando essas dores para os nossos filhos. E aí a gente precisa urgente pensar sobre isso, sabe? Se a gente quer que o mundo melhore, a gente precisa olhar para isso, para a gente poder construir essa nova geração melhor, sabe? Em muitos vídeos, ela se emociona, assim, sabe? De ver o que está acontecendo com essa geração. E ela fala muito também sobre. Nossa, tem muita coisa para falar sobre ela. Gente, já tô falando há 23 minutos, mas é muita coisa. Pesquisem, se vocês realmente, sabe, querem mudar, têm contato com criança, querem aprender, pesquisem ela, porque a linguagem dela é muito fácil de entender e vai abrir, sabe? Abre a cabeça da gente para a gente refletir sobre. E ela fala que uma outra coisa que ela falou é, lembrei que essa questão da educação positiva, que foi algo que eu comecei a ver, né? Ela e tinha algumas coisas que eu já sentia que eu concordava, mas eu achava meio esquisito, meio assim, tipo, pô, mas é assim mesmo? Deixa livre? Tipo, não tem um limite. Assim, eles falam até sobre limite, mas eles não especificam assim, sabe? Como a Ivana fala, sabe? Qual o limite? Como que eu vou descobrir? Eu tinha muita dúvida sobre isso. Tanto que na terapia, várias sessões eu falava sobre isso. Eu tenho muita dúvida sobre qual é o limite. Tipo, como que eu vou botar limite? Como que eu vou deixar e botar limite? Ao mesmo tempo, sabe? Ser firme. Então, ela fala muito sobre essa questão da educação positiva de hoje, que faz com que as crianças não respeitem mais os seus pais. E, gente, eu observo isso, sabe?
antes, na nossa época, a gente tinha um respeito enorme pelos mais velhos, né? Era só num olhar assim a gente já sabia que a gente tinha que se comportar. Hoje não, hoje a gente tem que gritar com o nosso filho, tem que, sabe? E mesmo assim a criança grita com você ainda, não respeita. E aí eu falo, cara, onde que tá o erro aí? Né? E ela fala que, né, a nossa geração foi uma coisa, foi essa opressão, talvez, né? Muitas eh, pessoas assim da nossa idade apanharam, né? Quando eram crianças, até de cinto, enfim, essas coisas. E hoje ficou algo tão livre assim, a criança pode escolher, a criança. E ela fala que não, cara, a criança ela não tem maturidade ainda para escolher certas coisas, sabe? Então, assim, tem que ter sim o pai e a mãe que, não, você vai fazer isso sim. Ponto, não tem que ficar explicando muito as coisas, porque a criança não vai entender, sabe? E eu, outro dia, eu até falei com o Cezinha, conversei, eu tô conversando muito com o Cezinha sobre essas questões, né? E eu tava falando para ele, cara, Vamos, vamos parar para pensar um pouquinho aqui, só para finalizar esse vídeo. Quando a criança te pede uma coisa, e aí você já vira e fala, não, você não vai fazer isso, não sei o quê. Cara, quando ela já ouve esse não, e aí você começa a explicar o porquê do não, por causa disso, disso, disso. Será que ela tá ouvindo essa explicação? Ela já recebeu ali o não, tipo, ela já tá pé da vida, que ela não vai ter o que ela quer. Ela vai prestar atenção na explicação que você vai dar, sabe? Isso é que é o legal, gente, também, de você abrir mais a sua consciência, porque você começa a se questionar, você começa a pensar, poxa, você começa a querer entender, sabe? Pô, será que a criança, o que ela pensa ali? O que não sei o que? Pô, vamos supor, né? A gente vira, tá, sei lá, esperando um trabalho, esperando alguma coisa, a gente já recebe uma coisa negativa, assim. Será que a gente para, sabe, pensar, ouvir a explicação, o porquê, não sei o que, ou será que a gente já fica com raiva lá daquele resultado e a gente, não quero mais saber, não sei o quê, não quero mais saber de explicação. Sabe, gente, é algo que a gente precisa olhar e pensar como que a gente faria e pensar que a criança ainda não tem a nossa maturidade, tá? A nossa consciência de tipo, ai, deixa eu pensar o porquê que isso aconteceu. Então a criança, pô, tu fala não, não quer nem saber, já tô com raiva, não vou conseguir fazer mesmo, não quero nem saber. Nem ouve de repente o que você tem a falar. Então, será que é necessário explicar, sabe? Certas coisas, tá, gente? Isso dependendo também da idade da criança. Enfim, são coisas que a gente realmente tem que buscar conhecimento, sabe? Porque é muita coisa. E, enfim, eu vou finalizando já esse vídeo, que já tá 27 minutos falando, 28 minutos, meu Deus, quase 30 minutos. Mas eu acho que é muito importante, sabe, a gente conversar sobre a criação dos nossos filhos, porque é o futuro. Vocês imaginam, gente, que um dia a gente não vai estar mais aqui e eles vão estar aqui? E aí, como que a gente quer que seja esse mundo que eles vão viver, sabe? Vamos parar para pensar sobre isso. E procurem lá a Ivana, tá, gente? Eu não sei se ela tem canal no YouTube ou se ela faz só conteúdo pro Instagram, mas depois eu vou pesquisar também isso. Mas é porque eu tô vendo muito lá no Instagram os vídeos dela. E procurem ela lá, tá? Para vocês abrirem também a consciência de vocês e terem mais conhecimento. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham contribuído de alguma forma para a vida de vocês. E até o próximo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.